Então vamos agora, né, deduzir algumas fórmulas a partir desses triângulos aqui. Então olha só, nos dois, né, se eu imaginar que aqui eu tenho um ângulo, né, ângulo φ, né, e aqui eu tenho um ângulo também, né, ângulo φ, eu posso deduzir algumas fórmulas, né, a partir dele e relacionar essas potências. Então vamos lá. Como é um triângulo retângulo, né, primeira relação que vale, né, aqui é um ângulo de 90 graus, aqui também, né, então primeira relação que vale, né, é o teorema de Pitágoras. S ao quadrado igual P ao quadrado mais Q ao quadrado. Né? Então, você não pode simplesmente considerar perdas mais potência útil para dar total. Né? Vai dar errado. Porém, como é uma relação trigonométrica, se você somar os quadrados aqui, dá o quadrado da potência aparente. Então, assim, a gente relaciona as três. Outra forma é pelas funções trigonométricas. Então, vamos lá. Ó. Seno de φ. O que é seno de φ? É cateto oposto ao ângulo φ, que é Q, né? Seja aqui ou aqui embaixo. Ó. Dividido por quem? Pela hipotenusa. Então, se eu isolar o Q, Q é igual a S, né? Passa multiplicando aqui, igual a S vezes seno de φ, né? Q é igual a S vezes seno de φ. Cosseno de φ, cosseno do ângulo φ, é igual cateto adjacente ao φ, é o P, né? Seja no indutivo ou capacitivo, dividido pela hipotenusa, que é o S. Se eu isolar o P, então, P igual a S vezes cosseno de φ. Então, achei fórmulas aí para o S, para o Q e para o P, né? Usando o que? Trigonometria. Então, essas fórmulas aqui, elas valem tanto para o circuito indutivo como o capacitivo, né? Não muda. Legal. Aí, se eu fizer a seguinte pergunta. A concessionária manda para mim 100 e eu utilizo 80. Quantos por cento eu utilizei? Se a concessionária manda 100 e eu utilizo 80. Né? Como que eu sei quantos por cento eu utilizei? Ou melhor, se eu ganho R$1.000 por mês e eu gasto 800, quantos por cento do meu salário eu gastei? Né? Que cálculo você faz? É simples, né? Você faz quanto aqui você gastou, por quanto a concessionária mandou, né? Ou se for o salário 800 por 1.000, e você vai chegar aqui em 0,8, não é isso? Aí eu pergunto para vocês, alguma dessas fórmulas aqui, né, representa para mim quanto eu estou utilizando do total que a concessionária mandou para mim? É fácil saber, né? Eu utilizo dividido por quanto a concessionária mandou. Potência ativa por potência aparente. Alguma fórmula tem isso aqui? Sim, né? Ó, essa aqui. Né? O cosseno do ângulo φ, aqui do triângulo, cosseno do ângulo φ é igual a P por S. Concorda que P por S é uma relação de quanto que eu estou utilizando em relação a quanto que eu recebi, não é isso? Por quê? Porque aqui eu tenho a potência ativa, né, a potência útil, e aqui eu tenho a potência total, né, a aparente. Não é isso? Muito bem. Então percebe que a função trigonométrica que representa essa proporção para mim, né, de quanto eu utilizo em relação a quanto veio, é o cosseno do ângulo φ. Então esse cosseno de φ é muito interessante para a gente. Ó. Cosseno de φ. A gente chama esse cosseno de φ
de fator de potência. É muito comum, né? Quem já trabalha na área já ouviu falar certamente, né? O fator de potência é algo que vem até estampado ali nos equipamentos, né? Fator de potência. Então, na elétrica, né, fator de potência também é conhecido como cosseno φ. O que é o cosseno φ aí do circuito? Ah, é 0,8. Significa que você tem ali 80% de aproveitamento de uma potência aparente, né? O resto você vai perder. Tanto que qual equipamento ali de bancada que vai fazer essa leitura, né, num sistema de quanto que eu estou aproveitando? É o cossifímetro. Cossifímetro. Né? Então, muito importante o cosseno φ para a gente. Na nossa conta de energia, né, essa residencial também, né, vem ali a quantidade que você usa e quanto que você perde também, né? Conforme regulação da ANEEL, tanto para nós ou como para a indústria também, né, a gente precisa ter no mínimo 0,92 esse fator de potência, né? Então a gente precisa aproveitar no mínimo 92% do que a concessionária nos manda. E se aproveitar menos do que 92%, aí você vai ser taxado por isso. Você vai pagar uma taxa, né, uma tarifa sobre energia reativa, né? Que é aí a taxa FER, né? Então você paga uma multa se você aproveitar menos que isso aqui, né? Em residência não é comum acontecer, né? Porque a gente não tem motores assim, né? Mas a partir do momento que é uma pequena empresa, uma serraria, alguma coisa assim, que já tem motores e tal, né? Você pode começar a ter perdas, né? E ter que pagar essa taxa. Aí é o caso de procurar correção de fator de potência, instalar alguns outros equipamentos ali, né? Mas residencial é muito difícil isso acontecer. Talvez num condomínio, né, ou numa casa um pouco maior, onde você tem ali lâmpada com reatores, né, pode causar fator de potência abaixo. Enfim, mas não é tão comum para nós do residencial. Então, conforme estabelece a ANEEL, no mínimo um 0,92 aí de cosseno φ a gente precisa aproveitar, né? Então, relembrando aqui, tanto para o indutivo como para o circuito capacitivo, a relação é num triângulo, né? Desse triângulo a gente deduz as fórmulas, teorema de Pitágoras, funções trigonométricas, né? Seno e cosseno. Isolei o Q aqui, isolei o P aqui para ficar mais apresentável, né? E aí assim, qual dessas fórmulas representa uma proporção de quanto que eu uso em relação ao total? É o cosseno φ, que é muito importante para a gente, né? Cosseno φ é o fator de potência de um circuito elétrico.